Quem nunca vivenciou um milagre? Você já teve essa experiência? Eu já tive. Muitos sobrevivem milagrosamente, seja por cura física ou espiritual. E hoje nós vamos ver algum desses feitos de Jesus. A igreja vive pelo poder milagroso de Deus. E se ouvirmos a palavra do Senhor, vamos conhecer o seu poder que liberta e restaura. Eu sou Victor Cavalier, seja bem-vindo a essa aula. Hoje nós vamos estudar a lição 4 da Escola Bíblica Dominical, que tem como tônica os milagres de Jesus. E aqui teremos como base os capítulos 8 e 9 de Mateus. E veja o que está escrito aqui no texto áureo, Mateus 9:35. E percorria Jesus por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de bênçãos e enfermidades. De acordo com Meyer Pearman, do capítulo 8 ao capítulo 9 de Mateus, nós temos o poder no Messias manifestado em alguns níveis. Quais são eles? Sobre a enfermidade, sobre a natureza, sobre os demônios e sobre a morte. Nós podemos observar também que o evangelista Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, vai falar sobre o manifesto do rei, ou seja, as palavras de Jesus. Mas agora, no capítulo 8 e 9, ele chama a atenção às suas credenciais. E que credenciais são essas? Olha o que Simão Pedro vai falar. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais. É uma marca do ministério de Cristo. Agora escuta aqui. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus fez o Senhor e Cristo. O Senhor, ou seja, alguém diferente, assim como Deus e Cristo. Cristo não é nome de Jesus. Cristo é um título. Cristo é o nome dado somente ao Messias. Isso só pode ser identificado por conta dos milagres e prodígios que ele fazia aqui na terra. Mateus, nesses dois capítulos 8 e 9, demonstra que o rei tem poder infinito e útil a dispor a todos os tipos de problemas que a humanidade pode enfrentar. O autor da lição vai falar o seguinte: no primeiro circuito da Galileia, Jesus havia curado toda sorte de doenças e enfermidades no meio do povo, ou seja, a nível geral, de forma abrangente. Mas agora nesses capítulos ele vai falar de pessoas, de indivíduos. Mas antes de continuar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e também já deixar o seu gostei. Dessa forma você ajuda demais. Você tem feito isso e tem me ajudado muito a divulgar esse conteúdo. Agradeço também a você que comenta aqui embaixo nesse vídeo, como a Joelma de Jesus, que veio do Pará, que mora aqui no Amazonas, e também a Guilhermina Souza, que está acompanhando o canal. Que Deus abençoe cada um que está assistindo esse vídeo agora. Que a gente possa divulgar esse conteúdo a outras pessoas. Agora vamos para o ponto 1 dessa lição, que é milagres presenciais e à distância. Lembrando que Jesus curou todos os tipos de enfermidades, e todos os níveis e de formas bem diferentes. Olha o que diz aqui no 1.1, a cura de um leproso. Mateus capítulo 8, versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Lembrando que a lepra estava tomando conta de todo o corpo daquele leproso. E a cura do Senhor restaura por completo a vida, o corpo daquele homem. Mostra que Deus, que Jesus não tem limite para curar os seus filhos. Não importa o quão grande seja a doença impactante na vida de alguma pessoa. E agora escuta, seu ato de lhe tocar não limpou, ao contrário, sua palavra o fez. Sabe por quê? A expressão grega, se a gente for ver esse texto no grego, a gente percebe que durante o momento que sua mão tocasse, aquele leproso já estava limpo. No momento que Jesus proferiu aquela palavra, o leproso foi curado. Jesus não quebrou nenhum momento da lei. Se Jesus tivesse curado aquele leproso com um toque, estando aquele leproso ainda debaixo daquela maldição da lepra, ele estava descumprindo a lei. E lembrando que Jesus em nenhum momento quebrou a lei. Tanto é que a Bíblia vai falar assim: e logo ficou purificado. Ou seja, imediatamente depois que Jesus falou quero, fica limpo, naquele momento aquele leproso foi curado e a lepra saiu do corpo dele. E Orlando Boyer vai destacar algo bem interessante. Ele vai dizer que o leproso pediu para que Jesus o limpasse e não curasse. Isso significa que aquele leproso era um imundo conforme a lei e a doença era um tipo de pecado. E o milagre de Jesus toca na vida daquela pessoa e liberta não só de uma doença física,
mas também de algo espiritual. O autor da lição vai falar: ao responder aos discípulos de João Batista, o Senhor lhe disse, em suma, ser o Messias, já que os cegos viam, os coxos andavam e ele pregava o evangelho a todas as pessoas. Os milagres da natureza e extensão e profundidade realizados por Jesus eram provenientes do poder de Deus realizado através de Cristo Jesus nesse mundo. E olha o que é dito aqui em Mateus capítulo 11, versículo 5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Jesus chamou a atenção de João para fora do cenário político. Ele mostrou a restauração não de uma sociedade, mas a restauração e a mudança de vidas no indivíduo, em pessoas. Porque Jesus, o que importa são almas, são vidas, é o nosso bem-estar. É claro que ele se importa com o bem social, mas escuta aqui, restaurou naquela época o reino de Israel, o propósito verdadeiro da sua missão, a restauração do indivíduo. Não era estabelecer um reino na terra, mas sim estabelecer um reino que veio do céu. Então agora vamos para o 1.2, que é a cura do criado de um centurião. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 8, versículo 6. Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. O centurião era um oficial que cuidava de cerca de 100 homens, e ele estava com seu criado paralítico na cama. Essa enfermidade, de acordo com os especialistas, era uma paralisia com contrações nas juntas, acompanhada com um sofrimento intenso. E também essa pessoa estava correndo sério risco de morte. Então esse centurião vai até Jesus e afirma que Jesus tem poder para curar o seu servo mesmo à distância. Ele não declarou a fé, mas ele demonstrou de forma que isso agradou o Senhor. A lógica daquele centurião era pura e simples. Ele pensou: eu sou um comandante, eu mando e eles me obedecem. Assim como o Senhor Jesus é um príncipe, agora de nível espiritual, e pode ordenar qualquer coisa que também vão te obedecer. Boyer vai falar o seguinte: não achava necessário fazer orações extensas, com a ideia de sentir na carne que Deus ia curar. Ele cria com todo o coração somente na palavra que saía da boca do Senhor. Assim como nós aprendemos anteriormente que não há limites do tamanho da enfermidade para o Senhor agir, agora nós aprendemos que não há limites geográficos para Jesus fazer seus milagres. Eu posso orar daqui e o Senhor fazer um milagre na vida de meu parente que está distante. Assim como você daí da sua casa pode orar por alguém da sua família ou da sua igreja ou qualquer pessoa, e Jesus pode tratar com essa pessoa aonde ela estiver, seja no hospital ou no leito da casa dela. Olha o que é dito aqui. Além disso, o poder de Cristo não é apenas para os judeus, mas atende também aos romanos, gregos, todos sem distinção nenhuma. A fé daquele romano era maior do que a dos judeus. Observe isso aqui, olha o que é dito lá no versículo 6, e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa. O judeu anteriormente tinha chamado Cristo de Senhor, e agora o centurião da mesma forma chama Jesus de Senhor, mesmo sendo gentil. A Bíblia fala de dois únicos momentos em que Jesus se maravilhou de algo. Primeiro, da fé desse centurião gentil, e depois da incredulidade dos judeus. E nós podemos nos perguntar: aonde nós estamos? Em qual lugar nós estamos impressionando Deus? Na nossa fé ou na nossa incredulidade? Agora vamos para o 1.3, que vai falar sobre a cura da sogra de Pedro. Olha o que é dito aqui em Mateus capítulo 8, versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada ardendo em febre. Primeiro, antes de tudo, Pedro era casado, assim como os demais apóstolos e os próprios irmãos de Jesus. Na velha dispensação, lembrando, não se proibia o casamento dos sacerdotes, nem na nova aliança. Não é negado agora o casamento a nenhum oficial da igreja. Então, se inventar essa desculpa dizendo que casamento não é bom para alguém que está na liderança, você já sabe que é errado, porque o próprio Pedro e demais apóstolos eram sim casados. E agora o que acontece? O evangelho não conta a causa da febre da sogra de Pedro. Mateus informa que ela estava acamada e ardendo em febre. E quantas vezes nós temos os planos, nós temos até o dom para executar algo, mas nós ficamos acamados, nós ficamos limitados. Mas lembre-se que a vontade de Jesus Cristo não é que fiquemos aprisionados a essas doenças. Ele quer nos libertar. E olha o que acontece.
e tocando, logo a febre a deixou. O que isso aqui acontece, querido? Imediatamente. A gente pode notar que as pessoas, depois de saírem de uma febre alta, ainda assim ficam abatidas. Mas Jesus fez mais do que tirar a febre alta. Ele concedeu vida e força para a sogra de Pedro. Não é à toa que depois que Jesus a libertou, Jesus a curou, ela saiu para começar a servir, para começar a trabalhar para a obra. Deus nos cura não é para os nossos interesses, mas sim para abençoar a obra dele, para abençoar os nossos semelhantes. Nós tornamos uma posição para servir ao Senhor e glorificar o nome do Senhor através da nossa vida e do milagre que ele fez na nossa vida. E lembre-se, não importa o tamanho da enfermidade, se cobre o seu corpo todo ou é somente uma febre alta, Deus pode tratar com tudo. Agora vamos para o ponto 2, que vai falar sobre milagres de libertação e perdão dos pecados. Olha o que é dito aqui no 2.1, a cura de 2 endemoniados gadarenos, Mateus capítulo 8, versículo 28. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar aquele caminho. Nós podemos observar que somente com a palavra de Jesus ele era capaz de expulsar todo tipo de doenças e também expelia todo tipo de demônios. Agora chega perto de Jesus 2 endemoniados, ou seja, possuidores de demônios, que viviam ali próximo à margem oriental do Mar da Galileia. E a Bíblia vai falar que eles causavam terror, eles eram furiosos. Olha o que alguns autores vão falar. Tão ferozes que ninguém podia passar aquele caminho. Ou seja, o pecado é inimigo da liberdade. Quantos não podem fazer aquilo que desejam por conta de pecados do próximo? Por exemplo, um marido, por causa de vícios, morre e finda deixando a mulher e os seus filhos na miséria. Quantas pessoas são impedidas de alcançar os seus objetivos por pessoas que são aprisionadas ao pecado? Aqueles 2 endemoniados aterrorizavam uma cidade toda. Eles eram maníacos. E agora o que acontece é que Jesus expulsa aqueles demônios através do seu poder. O autor da lição fala o seguinte: o Senhor ordenava que houvesse obediência no plano espiritual. Os anjos o serviam e os demônios obedeciam e saíam. Se a cura necessária é decorrente da libertação espiritual, certamente o poder de Cristo irá também expulsar todo o mal. E o que aconteceu? Aqueles demônios foram em direção aos porcos e fizeram o que queriam fazer com os homens, que Cristo não deixou: levar o indivíduo para a ruína, para o precipício. E escuta, embora houvesse incredulidade naquela cidade, Jesus não se importou. Isso porque a misericórdia do Senhor é maior que tudo. Olha o que é dito aqui em Lamentações 3:23. A misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. A misericórdia do Senhor não pode acabar, ela se renova sempre. E nós podemos estar certos disso, porque o Espírito Santo nos diz que grande é a tua fidelidade. Não importa até mesmo a incredulidade das pessoas que estão à nossa volta, ou a grandiosidade do nosso pecado. Certamente que a misericórdia do Senhor e a sua graça é maior do que tudo isso. Então agora vamos para o 2.2, que vai falar sobre a cura do paralítico em Cafarnaum. Olha o que é dito aqui em Mateus 9:2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tens bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. E a gente pode observar aqui que antes de ser curado fisicamente, Jesus o perdoou espiritualmente. Ou seja, para ser tratado fisicamente, ele teve que ser tratado do pecado. E escute essa palavra: perdoados estão os teus pecados. Ou seja, provavelmente aquela doença foi resultado de um pecado. Jesus não curava sem retirar a causa da doença, que é o pecado. Esse é o problema da medicina e das seitas que não acreditam no problema do pecado. Às vezes a medicina pode curar fisicamente, mas ela não pode em nenhum momento curar espiritualmente. Alguns judeus especulavam que a doença sempre era resultado do pecado. Mas veja, porém, o que está escrito aqui em João capítulo 9, versículo 2. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E o Senhor diz que nenhum dos dois. Aquela doença era para glorificar o nome do Senhor. Ou seja, nem sempre a doença é motivada pelo pecado na vida de alguém. Claro que a enfermidade entrou no mundo por conta do pecado de Adão e Eva. Mas nem toda doença que afeta as vidas das pessoas são resultado de algum pecado anterior. Jesus naquele momento corrigiu um problema de cegueira não só física, mas também espiritual, libertando também os olhos de religião dos seus discípulos. E mostrou que a doença também serve para glorificar o nome de Deus. Agora escute, a onisciência de Jesus fez-lhe conhecer os pecados do paralítico e a sua fé, bem como a dos seus amigos. Também fez-lhe saber dos pensamentos maus dos escribas. Os escribas questionaram Jesus:
Será que Jesus tem poder realmente para perdoar pecados? Orlando Boyer vai falar que o argumento irrefutável de Cristo era: não podia curar a doença, que era o efeito, se ele não podia remover a causa, que era o pecado. O pecado é o problema original e a consequência dele é a enfermidade. E acontece que Jesus fala que o Filho do Homem na terra tem autoridade para perdoar pecados. Nessa hora, o próprio Jesus Cristo mostra sua deidade, mostra que ele é Deus. Muitos judeus vão falar: não, nem o próprio Jesus se considerou o Messias. Quem disse que não? Nesse momento ele se mostra que ele era Deus. Apesar dos escribas, que eram os conhecedores da lei de Moisés, os peritos na lei de Moisés, e da diversa multidão duvidar do milagre, somente a fé daquele paralítico foi o suficiente para fazer Jesus curar e restaurar o corpo dele. Ou seja, não existe nenhum empecilho. Se você buscar ao Senhor sozinho, por mais que exista oposição, certamente o Senhor vai abençoar a sua vida. Agora nós vamos para o 2.3, que vai falar sobre a cura da mulher com fluxo de sangue. Está escrito isso aqui em Mateus capítulo 9, versículo 20. Eis que uma mulher que durante 12 anos havia padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Agora escuta, Mateus tinha um propósito de ensinar aos judeus que Jesus era o Messias, então ele trouxe aqui especificamente que a mulher não tocou só nas vestes, mas especificamente na orla. Os judeus se vestiam de forma diferente de outros povos. Mas por que eu quero enfatizar isso? Porque havia uma crença de que o Messias traria a cura até mesmo na orla de suas vestes. Agora vamos falar da lei de Moisés. Olha o que está escrito aqui em Números capítulo 15, do 37 ao 41. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que se façam franjas nas bordas das suas vestes, pelas suas gerações, e ponham em cada uma franjas das bordas um cordão azul. Nas vestes de Jesus havia uma borda branca e azul nas pontas de sua roupa. Geralmente eram 4 pontas. Isso tinha um propósito ali em Números de mostrar que Israel era um povo diferente de outros povos, não só interiormente, era um sinal também exterior nas vestes que estavam fora. Com aquele bordado, os hebreus eram marcados aos olhos de outras pessoas. Era fácil identificar quem era o povo de Deus e quem não era. Agora escute, ele se vestiu das cores do Senhor. Essa cor era azul. E isso fazia recordar a ajuda que vem de Deus, ou seja, do céu. Através do toque naquela veste, ela foi curada de uma hemorragia, que fazia com que aquela mulher ficasse cerimonialmente impura. O que isso significa? Aquela mulher, por 12 anos que estava enfrentando aquela enfermidade, não podia participar de cerimônias religiosas, não podia cultuar a Deus, porque ela não estava de acordo com as exigências da lei. E a gente já viu, não importa o tamanho da doença, não importa o quanto ela invada o nosso corpo, e agora nós observamos que não importa também o tempo de duração que ela está nas nossas vidas. Se Deus estiver conosco, todas essas enfermidades vão passar, porque o poder de Deus é muito maior do que as enfermidades e doenças que nos abalam. E veja, Jesus diz assim: a tua fé te salvou. Sabe o que isso significa, irmão? Se o Senhor não tocar em você, você pode ir até Ele e tocá-lo. E assim nós seremos abençoados através da vida dele. Então agora vamos para o ponto 3 dessa lição, que vai falar sobre milagres sobre a morte, a cegueira e a mudez. Olha o que é dito aqui no ponto 3.1. A ressurreição da filha de Jairo. Mateus 9, 25. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Lembrando que Jairo era chefe da sinagoga de Cafarnaum e havia solicitado a ajuda de Jesus porque a sua filha havia falecido. E ele, ao contrário do centurião, precisou que Jesus fosse até a casa dele para fazer o milagre. É importante dizer aqui que Jairo era um dos dirigentes do culto das sinagogas dos judeus. E de acordo com Boyer, um homem de tão elevada posição espiritual religiosa teria muitos preconceitos com Jesus, especialmente porque quem estava ao lado dele, outras autoridades religiosas daquela época, também se opuseram a Jesus. Então seria muito fácil ele ir contra Jesus, mas isso não acontece. Lembrando que Jairo não só pede a Jesus, vai até Jesus, mas ele se humilha, se prostra. Isso mostra que existem muitas pessoas em elevadas posições religiosas que realmente se sentem insuficientes e que anseiam pela presença de Jesus mais próximas dela. E agora veja aqui, a presença dos flautistas comuns nos funerais dos judeus, registrada apenas por Mateus, era acompanhada de alvoroço, choro e desespero.
Quem eram esses tocadores de flautas? Pessoas pagas para irem nos funerais. Isso significa que a menina já estava morta. Mas olha o que Jesus disse: a menina só dorme. O que isso significa? Ele já estava profetizando aí. Ele já estava dizendo: a menina está morta, mas não seguirá morta. E olha o que acontece. As pessoas riram de Jesus porque pensaram que o tempo já havia passado. Jesus tinha chegado atrasado. E sabe o que Jesus faz com aqueles que riem? Ele pediu para que o povo fosse colocado para fora. Sabe por quê? Jesus não entra onde existe falta de fé. Jesus não entra onde existem céticos. Para o milagre acontecer, tem que existir fé no local. E observe a questão do tempo. O tempo é regido por Jesus. Não importa quanto tempo passou, o Senhor é dono de todas as coisas, inclusive do tempo. Houveram diversos empecilhos até Jesus chegar à filha de Jairo, a própria cura da mulher do fluxo de sangue, enquanto a menina já estava morta, mas Jesus em nenhum momento se preocupa. Observe isso aqui. Quando Abraão oferecia a Isaac o holocausto, o anjo não interviu naquela situação até Abraão levantar o cutelo. Quando Jacó lutava com o anjo, a bênção só foi concedida a Jacó quando rompeu o dia. O Senhor não quer que os seus filhos sofram sem necessidades, mas o Senhor quer aumentar a nossa fé através das circunstâncias e do tempo que nós passamos com as adversidades. A demora para chegar até a filha de Jairo serviu para construir uma bênção maior. Jesus não só curou de uma enfermidade, Jesus chegou naquele lugar para levantar da morte. E assim, a presença do Senhor nas nossas vidas para fazer o milagre até maior do que nós pensamos. A demora que às vezes acontece na nossa vida é para exaltar o nome de Jesus. Agora vamos para o 3.2, que vai falar sobre a cura de 2 cegos. Olha o que é dito aqui em Mateus capítulo 9, versículo 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Primeiro, partindo dali aonde? Da casa de Jairo. E agora, os cegos usaram a expressão filho de Davi, terminologia messiânica. E essa é a primeira vez que Jesus é chamado assim em público e é registrado aqui em Mateus. Isso aqui é um título messiânico e, sem dúvida, eles ouviram falar que Jesus havia ressuscitado mortos e lembraram lá da profecia de Isaías. Os 2 só eram cegos no físico, mas no sentido espiritual eles tinham seus olhos abertos, a sua mente aberta. Eles sabiam que Jesus já havia sido predito lá pelo profeta Isaías, que dizia: então os olhos dos cegos serão abertos. Então eles já vão se referindo ao título: Messias, filho de Davi, tem compaixão de nós. Olha que maravilha. Olha o que ele vai falar. Jesus lhe perguntou se eles criam que ele poderia curá-los, e eles responderam que sim. Jesus então tocou-lhe os olhos e eles foram curados imediatamente. Isso aqui mostra a autoridade de Jesus sobre a vida daquele que pede, sobre a vida daquele que reconhece que Jesus tem poder para fazer milagres, que ele é o Messias e que ele é o Senhor. E para aumentar a fé daqueles 2 cegos, Jesus pergunta: credes que eu posso fazer isso? O que Jesus quis falar com isso, querido? Ele perguntou para aqueles 2 cegos: você crê que eu posso dar vista, assim como eu curei o paralítico, assim como eu dei vida a quem estava morto? Isso serve pra gente. Será que eu acredito que Jesus tem poder para me curar? A inclinação que o ser humano tem é acreditar que Jesus tem poder para curar e para salvar a vida dos outros, mas não a nossa. Parece que a gente sempre é mais difícil, parece que no nosso caso, quando chega com a gente, falta fé. Parece que o nosso caso é mais difícil do que qualquer outra pessoa, mas lembre-se que sem fé é impossível agradar a Deus. O autor termina dizendo aqui: Jesus tem poder sobre a cegueira, reconhecer a autoridade de Cristo é o caminho para a vitória. Ou seja, naquele momento Jesus tocou com a sua luz nas trevas e concedeu vista àqueles 2 cegos, através também da fé que eles tinham em Jesus Cristo. Então agora vamos para o 3.3, que vai falar sobre a cura de um mudo. Mateus capítulo 9, versículo 32. Olha o que diz aqui: ao retirar-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E lembrando aqui, querido, não é porque alguém é mudo que é razão espiritual. Não, a mudez tem diversas características. A mudez tem diversas causas naturais, congênitas ou adquiridas. Mas essa aqui, no caso, era de ordem espiritual. Tinha um demônio naquela situação. Esse episódio, esse milagre, só mostra a variedade de aflições que o inimigo pode causar na vida do povo. Olha o que o autor vai falar. Naquela situação, a pessoa trazida a Jesus estava sem liberdade de opinar acerca da sua fé em Cristo Jesus. O estado daquele homem era deplorável, ele estava sem a possibilidade de falar. Escuta aqui,
Quando Satanás toma conta da alma de alguém, a alma daquela pessoa também fica calada. A alma daquela pessoa não consegue mais adorar, não consegue mais orar, não consegue mais fazer a obra e falar de Jesus acerca de outras pessoas. É assim que Satanás quer as vidas. Satanás detesta a sua oração e detesta a sua adoração. Mas veja o que Jesus faz aqui. Expelindo o demônio, falou o mudo. Sabe o que acontece aqui, meu irmão? A cura de Jesus atinge a raiz. O efeito desaparece porque Jesus extermina a causa, que é o pecado, que é a maldição. Sabe por que o mudo foi liberto? Porque Jesus venceu o poder de Satanás. Assim como ele tem poder para fazer a mesma coisa nas nossas vidas. Jesus, querido, apenas libertou aquele homem. Olha o que é dito aqui. Jamais se viu tal coisa em Israel. Grande é o poder de Deus a nível material ou espiritual. Através dos seus milagres, Jesus mostrou a sua compaixão e o seu poder. Veja aqui, e manifestou um vislumbre que virá na consumação dos tempos, no futuro reinado do Messias, com a restauração e renovação da criação. Nós percebemos aqui que o poder de Deus é abrangente, independente da situação, do tempo, da condição, da abrangência da enfermidade ou do tamanho dessa enfermidade, sejam elas de ordem natural ou de ordem espiritual. Deus tem poder para curar, até mesmo quando já estamos mortos e não podemos fazer nada. Mas antes de encerrar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e também já deixar aqui o seu gostei, porque isso ajuda demais esse canal a crescer. E olha o que é dito aqui na aplicação pessoal. O Filho de Deus está em seu trono nos céus, regendo seus filhos. Sua igreja, ele tem autoridade para perdoar pecados, realizar curas, libertações e operar maravilhas. Esse é o poder de Deus. Então, meu irmão, essa é a aula de hoje. Fique com Deus, que Deus abençoe sua casa, sua família, seu lar. Amém.